Martin. Seja bem-vindo, meu filho. Opa, tô aqui. Vou ficar um pouquinho com vocês aqui, professor. Bom, beleza. Não, eu também vou ficar muito tempo, daqui a pouco eu tenho que dar aula, rapaz. Eu tô aqui desde as 4, e aqui é das 4 às 5. Eu já até abusei, então já é 7 horas, já 3 horas aqui, rapaz. O problema é que o pessoal me crucifica aqui, rapaz. Só eu respondo. Eu vou te contar, viu? Um abraço a todos aí. Ô, rapaz, o Michel tá aqui, tá o Rômulo, que deu uma saída. Tá o Alessandro, pode ficar à vontade, meu filho. Dá boa tarde pro povo aí, boa noite, se você quiser, viu? Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde não, já é boa noite, né? Boa noite. Alessandro, boa noite a todos. O Alessandro, configura o seu áudio na parte lá de configurações lá, porque se você estiver falando alguma coisa, a gente não tá ouvindo nada. Não escreve aí para nós sabermos aí se você está ouvindo, alguma coisa. Eu acredito que está ouvindo, deve estar, né? Acho que tem outra pergunta aí. Ah, é? Qual que é? A sua pergunta? Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo sim. Tô ouvindo. Tá bom. Aqui tá meio picotando, mas ainda não tá tão ruim quanto antes. Ah, não. Agora tá melhor porque meu vídeo tá cortado. Eu tô só com o áudio só, coloquei só uma imagem e fica melhorzinho. Então não tem a mesma velocidade que os magnatas têm, não. Né? Que é isso, professor? Provavelmente eu picotar aqui é por causa do meu computador mesmo. É, pode ser computador ou pode ser velocidade. Magnata é você, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor. Naquele hangout lá do rapaz lá, o Edson, parece que você entendeu assim que eu estava defendendo ele, é? Não. Na verdade, assim, eu não estava tendo que ninguém o estava defendendo. Eu vi que ele entrou por vontade própria. O que me deixou assim meio irado, meio bronqueado com ele, é porque ele já entrou dando explicação. Ele já entra dando explicação, porque vai ficar tanto tempo e já vai sair. Quer dizer, ele não me deu oportunidade nenhuma de confrontar aquilo que ele tem como fundamento. Foi isso que eu achei injusto. Quando eu chamo uma pessoa de vagabundo, eu não chamo uma pessoa no vagabundo no sentido de que não presta, não. Chamo uma pessoa no sentido de vagabundo, tipo assim, pô, você não tem honra não, meu amigo. Vagabundo nesse sentido. Se você é homem e você expõe uma coisa, você tem que ser confrontado, você tem que ouvir. Se você não faz isso, você é um vagabundo. Nesse sentido de sair correndo, meu amigo. Esse é o sentido de eu chamar de vagabundo. Não é no sentido de, pô, o cara não presta, não é isso não. É um vagabundo até que eu não vou colocar no sentido, até com sentido carinhoso, rapaz. Porque eu sou São Paulino, meu amigo, já podia chamar logo de outro nome, que aí sim. Aí eu ia ofender mesmo. Não, eu te perguntei porque eu já fiz até vídeo com ele. A gente tinha um certo relacionamento bom. E ele cortou esse relacionamento. Também não fiz nem pergunta por que eu não fiz nada para ele. Mas para falar a verdade para você, ele cortou o relacionamento comigo porque a visão que ele tem de Alrushua, que no início também eu embarquei nessa, e aí um certo tempo a gente falou por Skype, e eu falei para ele que eu não ia mais denominar. Eu ia falar Salvador e Criador e nada desse negócio de Jesus, ou Yahushua, Yeshua, sabe? Yahweh. Não, esquece, é Salvador, pronto, acabou. Esquecer, né? Porque não adianta, porque se vocês, professores, não entram em acordo, e nós aqui que não entendemos nada de hebraico. Então, aí eu não vou mexer mais com isso. Ali parece que o Eli acabou para ele. Antes o Eli era tudo, irmão Eli e tal. Mas depois que o Eli não concordou com esse Auxo aí, ele cortou comigo o relacionamento, também nem perguntei por que, não fiz nada para ele. Se ele, para ser amigo dele, tem que ser
tem que ter essa visão de Al-Roxo aí, fazer o quê, né? Eu não tenho, então é isso aí. É tipo acepção de pessoa, né? Porque Oi? Tipo acepção de pessoa, né? Justamente, é o que o sistema religioso faz, né? Isso, verdade. Eu fiquei sabendo, igual o rapaz que estava aqui agora, o Alessander Nunes, já entrou, porque eu várias vezes com ele para debater, e o Alessander Nunes falou para mim que realmente ele dá assim, vazão para ouvir quando existe uma concordância com ele. Não havendo concordância, ele sai fora, isso mesmo que você não ofende. Ele mandou uma mensagem para mim, que você me chamou de vagabunda, minha esposa estava aqui, que não sei o quê. Eu acabei de explicar em que sentido que eu chamei. Agora, o que acontece? Eu vejo, eu respeito, gente, mas a pessoa para falar alguma coisa, para afirmar, já falei 1 milhão de vezes isso, a pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que ter noção para saber aquilo que está falando e afirmando. Não é simplesmente chega aleatoriamente, fala um monte de coisa e o que não sabe. Porque se eu pegar algumas pessoas acerca do que é ser cristão, ou do que é hebraico, se conhece hebraico, os camaradas vão sair gritando, e não sabe. Então, quando a pessoa fala, o hebraico que você ensina é o It. Primeiro que a pessoa, para falar isso, primeiro tem que saber o que é o It, qual é a história do It, tem que saber o hebraico, qual é a história do hebraico, para poder falar verdadeiramente, não, o que você ensina é It. Agora, o camarada não sabe de nada, fica difícil, né? Então, deixa eu só apresentar aqui, gente. Está na sala também o Luiz Carlos, está conosco aqui, e o Antônio Amaral. Bom, o Antônio Amaral e Luiz Carlos, se vocês estiverem nos ouvindo... Boa noite para eles. Boa noite a vocês aí, sejam bem-vindos. Se tiver com o microfone atualizado aí, configurado, configure. Se vocês estiverem falando aí, nós não estamos ouvindo o som de vocês não, tá? Qualquer coisa escreve no bate-papo aí do lado esquerdo, para nós sabermos que vocês estão aqui realmente, tá? Porque vocês estão tudo preto aqui, tudo em negrito. Se não tiver webcam e nem microfone, mas pelo menos escreva aí no bate-papo. Aí na tela do lado esquerdo aí tem um bate-papo escrito ali, ó, bate-papo. Então clica ali e nos dê uma luz, por favor, tá? O que eu vejo aí, é que o pessoal aqui estão levando para o lado emocional igual da religião, né? Então eu sou diferente, eu uso o lado racional. Se o cara usar o lado emocional de fé, aí realmente vai ficar igual a religião. Assim, na minha concepção, né? É isso aí, Michel. Eu acho que tem pessoas aí trocando só o nome aí de Jesus para Al-Roxo e continua no sistema, né? Porque essa questão aí de você fazer acepção de pessoas é o que o sistema faz. Se você fica nessa aí se você não concorda com que esse nome que eles querem e Al-Roxo não serve para ser amigo, então continua no sistema. É o que o sistema faz, velho. Eles se seguem a Bíblia e aí lá fala sobre acepção de pessoa, que o Salvador mandou amar o seu inimigo, né? E aqui se você fala com um camarada que é ateu, é agnóstico, de qualquer outra coisa, outro segmento, os caras já ficam... Não pode, compadre. Todo mundo é ser humano. Tem seus pensamentos, né? Você tem que estar no meio de todos. Pelo menos na Bíblia, o Salvador, quando a gente vê na Bíblia aí que o pessoal segue, ele falava com várias pessoas, né? O som não que ativa aqui. Luiz Carlos, é o seguinte, ó. Do lado de cima aí, tem em cima assim, ó, tem um desenho do microfone e o desenho do vídeo. Do lado você tem configurações. Então clica lá em configurações e tem onde você configurar o seu áudio. Aí você tem lá da webcam e do áudio. Clica lá e vê se a tarjetinha verde vai aparecer, tá? E é para você configurar o seu áudio. Isso é o sistema. A não ser que o seu hardware esteja ruim, entendeu? Aí é onde você configura, tá? Lá do lado da câmera. Do lado da câmera. Só não vai desativar o seu áudio. Seu áudio tem que estar ativado aqui, nessa tela onde você está. E lá nas configurações você configurar o seu áudio. Alexandre da Costa Silva entrou no bate-papo. Alexandre da Costa, seja bem-vindo. Boa noite, meu caro. Convidou-me para participar? Eu convido todo mundo, rapaz. Boa noite a ele também. Não faz acepção de pessoa não, camarada. Aqui convida todo mundo. Aqui, quem tiver aí, que eu posso convidar, eu convido todo mundo para discutir, analisar, conversar, debater. É o que a gente faz aqui. Sua voz está meio robótica.
Tá, eu ia falar isso, professor. Você tá assim meio que começando a picotar. Eita, rapaz. A robótica mesmo, você se ligando de celular em lugar com alta tensão. Então faz o seguinte, o Michel faz um favor pra mim. Eu vou sair aqui do meu canal do YouTube. Se tiver alguma pergunta, você repete, você transfira pra mim, por favor. Ah, ok. Então só, se tu tiver MSN logado, tu desloga do MSN, de algum outro, qualquer outro programa que tu tiver de comunicação, deixa só isso aí. Então, eu vou sair porque como eu estava atendendo a necessidade do povo ali no Skype e tudo mais, então qualquer coisa o Michel me dá uma força aí, eu saio daqui, fica mais fácil. É debate sobre... É debate? Fundamentos e verdades, aqui a gente discute sobre tudo, debate agora sobre melhorou. tudo. Melhorou, né? Agora melhorou. Então, é isso que eu tô fazendo. É que eu tava com o meu canal aberto lá e querendo, minha conexão é 2 MB, gente. Minha conexão não é muito rápida, não. Ó, pergunta aqui do Luiz Carlos. Qual é a diferença entre o Yiddish e o hebraico arcaico? E se hoje, qual é o idioma falado em Israel? Alguém se habilita aí? Boa, eu quero saber do professor, que eu acho que é só ele que pode responder. O Anderson já tinha falado isso mais cedo, né? E o professor. Então tá mais. Eles têm site ou estão transmitindo em sites também? Que essa hora de noite o pessoal tá saindo do trabalho, né? O Alexandre falou alguma coisa. O que foi, Alexandre? Não entendi a sua pergunta. Estão transmitindo em site também? Em site? No site igual Eu Quero a Igreja. É o Hangout, né? Não, isso, no YouTube. Essas perguntas que tá fazendo aqui, tá transmitindo num site também, igual Eu Quero a Igreja, ou só no Hangout mesmo? O outro ele transmite no site, faz no Hangout, mas transmite no site. Não, tem pessoas que, como é igual o Luiz Carlos, ele já está aqui no Hangout com a gente, só que ele está fazendo a pergunta aqui no bate-papo. E tem as perguntas que a gente responde direto lá no meu canal do YouTube, que está sendo transmitido ao vivo. Então as pessoas perguntam lá, a gente pega as perguntas de lá do meu canal do YouTube, e a gente pega aqui do bate-papo do Hangout aqui. Igual o Luiz Carlos, ele está aqui, só que o áudio dele parece que está ruim. Então ele está aqui conosco aqui, aí ele pergunta, qual a diferença entre o Yiddish e o hebraico arcaico? Vamos lá. O Yiddish, na verdade, ele se tornou, Luiz Carlos, primeiramente, no sentido de uma pronúncia, tá? Então, a palavra Yiddish, alemão, judeus, é uma língua da família indo-europeia. Vou explicar de novo o Yiddish. O Yiddish, na verdade, ele se desenvolveu da cultura askenazita. O que é Askenaz? O askenazita são judeus de ramificação alemã. Isso a partir do século X na Europa Central e Oriental. Aí o nome Yiddish passou a ser usado para designar o idioma somente, onde eu vou falar, o Yiddish passou a ser usado para designar o idioma somente a partir do século de número 18. Então, antes disso, já era a principal língua falada pelos judeus da cultura askenazita. Então, o Yiddish era uma língua do povo da Alemanha, dos judeus alemãs. Isso era o Yiddish. E ele só se tornou o seu desenvolvimento a partir do século X na Europa Central. O que é agora o hebraico arcaico? A escrita do hebraico arcaico é uma escrita antiga. E o Yiddish antigamente não tinha nada a ver com escrita hebraica, consoante hebraica, nada a ver com isso. Quando surgiu o trabalho dos maçoretas no século VIII, aí veio se desenvolver a pronúncia sefaradita. O que existe hoje? Vamos lá, em Israel hoje, o que nós temos em Israel? Pessoas que falam hebraico com o dialeto Yiddish, tá? Que vem do segmento dos alemães, que é a pronúncia askenazita. Em Israel existem os judeus que pronunciam chamada pronúncia sefaradita, ou a pronúncia sefardita, que as pessoas conhecem como ladino. Então o Yiddish, ele é existencial, é tipo como se fosse um dialeto do hebraico. A escrita é a mesma, tá? A escrita ela é antiga. Só que qual o problema do Yiddish, que eu vou explicar? A estrutura consonantal, a estrutura vocabular do Yiddish, 20% do Yiddish, ele tem palavras hebraicas e aramaicas. E 10%, um percentual que eu estou colocando, tá? Vem de palavras de cunho eslavos, da eslava. Então, é um processo que houve isso lá na Polônia e na Rússia.
Então, o It é constituído de hebraico, aramaico e ao mesmo tempo de eslavo. Então, isso é o It. Isso aí você pode pesquisar no Wikipédia mesmo, vai ter todas essas informações aí para poder responder com maior propriedade para as pessoas. Essa é a relação aí, tá certo? O Rômulo quer fazer uma pergunta, pode fazer aí. Então, assim, ó, professor, o Novo Testamento, né, o chamado Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? E a minha pergunta é a seguinte: o livro de Mateus, que eu sempre aprendi que tem um destinatário ao povo que falava o aramaico, né? E o livro de Hebreus também, eles foram compilados pergaminhos em grego ou esses daí foram em hebraico? E compilando essa pergunta aí também, né? Eu queria perguntar para o professor o seguinte: a língua falada era o aramaico ou era o hebraico? Porque muitas vezes vemos ali, quando Paulo faz a sua defesa ali em Atos 22, ele falava em aramaico. E pelos estudos que eu fiz, a língua dos comerciantes, e, enfim, a língua até que Jesus falava era aramaico. Isso procede? Não, isso procede sim. A língua de Jesus era o próprio aramaico. A boa parte do Novo Testamento, assim, a língua padrão oficial, a língua vulgar do Novo Testamento é o aramaico. É o aramaico, tá? Então o aramaico ele entrou no hebraico, isso no cativeiro babilônico. Então o aramaico arcaico, tanto a escrita como a pronúncia, era tudo o hebraico antigo. Tudo hebraico antigo. Então, após o cativeiro babilônico, aí vem-se a implantação do aramaico como uma língua franca para o povo. Quando chega no Novo Testamento, os livros foram escritos, os livros não, né? O que existe foi escrito em aramaico. Só que ocorre, o que chegou em nossas mãos cientificamente, comprovadamente, em termos de material científico, foi na língua grega. Por quê? A língua grega, ela em termos de línguas orientais e línguas clássicas, isso também por uma influência dos pais da igreja, né, que vem da mesma ramificação indo-europeia, o grego é muito mais rico do que a questão do hebraico. Então, com o passar do tempo, por exemplo, você vai pegar no texto bíblico, o idioma dos israelitas era denominado de hebraico. Isso fala em Isaías 19:18, vai pegar a expressão lá, Sefat Canaã, conhecido mais como língua de Canaã. Quando passa-se o tempo, depois foi tida essa língua de Canaã como o judaico. Isso nós temos a referência, acho que, se não me engano, em Isaías 36:11, que vem a expressão Yehudim, que todo mundo pega, né, que é judaico, judeu. Aí tem várias passagens, números e tal. Ou seja, aí o idioma oficial mesmo, oficial de Judá e de Jerusalém, ele se tornou uma forma padronizada, uma composição de textos depois. Quando você chega no período grego, né, quando a dominação grega eles tomam conta da Palestina, mais ou menos aí entre o século IV e o século II, que entra o trabalho dos generais, por exemplo, de Ptolomeu, de Lisímaco, de Cassandro, de Teodócio, a língua ela é denominada pelos gregos de hebrais, em grego, ou hebraiké, que é hebraico. Então, esse foi o nome que se deu. Quando chega no século II, lá no período do Império Romano, século II antes de Cristo, até o século II depois de Cristo, daí que se chama de Ivrite, que traduzindo seria hebraico, ou Lashon Ivrite, que seria a língua hebraica pelos próprios judeus, e que se tem a nomenclatura em latim. Então, o período do desenvolvimento da estrutura literária hebraica do período de Cristo, a estrutura é o aramaico, mas só que a pronúncia se tinha como língua hebraica. Então, o aramaico é o que predomina naquela época. É o que é predominante. Só que, entretanto, o que nós temos como escritura, como atestação de todo o Novo Testamento, de toda a sua história, é em língua grega. Nós não temos, hoje, historicamente, comprovadamente, todo o Novo Testamento de uma datação antiga, escrito em aramaico ou em hebraico. Se diz da Peshita, mas a Peshita é um trabalho posterior, tá? Não é um trabalho antigo, não. Professor,
Pois não. Qual a diferença desse hebraico e o aramaico aí? E outra coisa, assim, Atos 26, 14, eu acho que todos já viram, fala bem claro em qual língua que eles falavam. Vocês sabem o que eu quero dizer lá, que está escrito lá em Atos 26, 14? Falava em língua hebraica. Ali, na verdade, é o próprio aramaico mesmo. Ali é aramaico. Mas qual a diferença, então, do aramaico e hebraico? A diferença são as questões gramaticais do aramaico e do hebraico. Ou seja, não só Atos, não. Eu já te falo já, ó. Lucas 23, 38 em aramaico, João 5, 2, João 19, 13, versículo 17, versículo 20, João capítulo 20, versículo 16, Atos capítulo 21, versículo 40 e Atos 26, versículo 14. Então, essa expressão no Novo Testamento é utilizada para designar o aramaico. Só acontece, segundo os eruditos, tá? Não é segundo a minha pessoa, segundo os eruditos, existe dois tipos de dialeto. Existe o dialeto denominado israelita e o nortista, que no caso seria o dialeto do sul. Então você tem o reino de Israel, o lado norte e o lado sul. Então você tem o judaíta e o sulista. Tanto é, quando a gente chega em Juízes capítulo 2, versículo 6, nós vemos essa... Alguém falou alguma coisa? Pode falar aí, professor. Ah, tá. É a mesma coisa quando a gente chega em Juízes capítulo 2, versículo 6, que existe um problema lá dos efraimitas, que você vai pegar, que eles tentavam pronunciar o vocábulo espiga. Você vai pegar os efraimitas, eles pronunciam espiga de shibolete, enquanto que os gileaditas como cibolete. Então a mesma coisa o aramaico. O aramaico, a estrutura consonantal é a mesma estrutura do hebraico. Só que gramaticalmente existe diferença entre as duas. Exemplo, como que eu falo que? Para que em hebraico? Chef. Como que eu falo que em aramaico? Di em aramaico. Mesma coisa. Como que eu falo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, filho, ben, bar, ponto, hebraico. Como que eu firo filho em hebraico? Ben. Como que eu falo em aramaico? Bar. A tradução é o mesmo conceito, só que em hebraico eu falo ben, que é filho, e em aramaico eu vou falar bar. Depois tem Bar Jesus, Bar Jonas, Bartolomeu. Então você tem filho de Ptolomeu, filho de Judas, e por aí se vai sucessivamente. Então eu tenho em hebraico ben, e em aramaico eu tenho filho ben em hebraico, e bar, filho em aramaico. É a mesma coisa se eu for pegar outros vocábulos antigos e do período pré-sírico, porque o aramaico ele é adentrado no período pré-sírico. E o hebraico, que vem do hebraico arcaico, ele é antes desse trabalho sírico. Exemplo, eu vou falar não. Como que eu falo não em hebraico arcaico? Eu falo bar. Como que eu falo não no período do hebraico, no período sírico? Eu falo lo. O que vem para nós hoje é lo. Como eu vou falar não em hebraico? Eu falo lo. Eu já sei que esse lo que eu estou utilizando é uma estrutura pré-sírico. Agora, se eu quiser falar não no hebraico antigo, arcaico, lá antigaço mesmo, eu vou falar bal. É a mesma coisa, o tetagrama. O tetagrama do hebraico arcaico é a abreviação, que é Yar. Eu tenho lá em Êxodo 15:2. Se eu for utilizar hoje, eu vou falar Adonai, que viria a construção do sistema massorético, as vogais da palavra Adonai em cima do tetagrama. Então tem muita diferença. Então, aramaico tem a mesma estrutura consonântica, só que as regras gramaticais não tem nada a ver. Você pega um texto da Bíblia hebraica hoje, você vai chegar no texto de Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28. É escrito em aramaico. Agora, a pessoa só vai saber que está em aramaico ali quando a pessoa começar a ler o texto. Ela vai ver aí, por exemplo, o hebraico, um substantivo para dar um caso absoluto, você coloca um re no início, no artigo seria o re no hebraico, enquanto o aramaico é um aleph no final do substantivo. Então tem diferenças gramaticais de uma língua para a outra, tá? Tem diferença sim. Essas diferenças, às vezes eu fico me perguntando por que existe hebraico novo, hebraico velho, o arcaico no caso. Por que isso? Isso é reformulação da língua, ou seja, com exemplo, quer ver?
O nosso português, vamos lá. A gente vai abreviando. Como que falava você em português antigamente? Não era você, era vós me ser. Então de vós me ser, veio para você. Aí a gente tem você com acento circunflexo no E. Depois acaba tirando o cedilha. Que você escrevia com cedilha. Hoje você não escreve mais você com cedilha. Você tira o cedilha e escreve você com acento circunflexo. Hoje você vai dizer, você vai. Você não fala mais, você vai. Você fala, você vai. Então, isso é uma característica da língua. Ela vai passando por evolução. Igual o português. Daqui você vai falar, você vai. Não, não é você. Você vai. Só que o que a gente faz? A gente vai abreviando. É a mesma coisa do hebraico. Não só hebraico, qualquer idioma. Ele vai passando por essa evolução dependendo do seu tempo. É a mesma coisa, o enriquecimento do vocábulo. Se a gente for pegar o vocábulo antigo hebraico, aramaico, qualquer um deles, existia os barcos, as embarcações. Hoje a gente fala iate. Hoje a gente fala transatlântico. Agora, vai encontrar a palavra iate no hebraico e no aramaico. Você não vai encontrar. É por isso que a língua vai passando por reformulação. É a mesma coisa de internet. Ou seja, a gente criou esse vocábulo, que esse vocábulo é dos americanos. Então você vai pegar upload, download. Isso não é palavra do nosso português. Isso não é. Isso é uma influência dos americanos. Então você imagina, o nosso português ele tem que se adequar com essas evoluções que vem existindo. Foi isso que aconteceu com o hebraico e o aramaico. Vai passando o tempo, as coisas vão aumentando, vão crescendo, a ciência vai mudando. Essa é a razão de tudo isso. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta que eu ia te fazer lá e não deu tempo. A pergunta é curta e rápida. Você fica com Jesus? É isso que eu estou falando. Na verdade, como eu sou brasileiro, falo português, eu tenho que respeitar a minha nação e meu idioma. Eu fico com Jesus. Agora, se eu conheço o hebraico completo, né, que é o meu caso, eu não vou respeitar apenas o nome em hebraico. Eu tenho que respeitar tudo aquilo que ele praticava em hebraico. Eu tenho que respeitar a cultura do judeu. Eu tenho que respeitar a lei do judeu. Eu tenho que respeitar a história do judeu. Por quê? Muitas pessoas querem preservar o nome em hebraico. Peraí, só o nome? Por que ele então não respeita toda a Bíblia em hebraico? Aí eu pergunto, onde está essa Bíblia em hebraico? Antiga. Existe uma Bíblia em hebraico, o Novo Testamento hebraico existe. Mas em que data ela é? Então, por isso que hoje eu fico, por quê? Porque eu sou brasileiro. É a mesma coisa. Por que as pessoas respeitam só o nome Jesus em hebraico? Agora, será que as pessoas que respeitam só o nome Jesus em hebraico, será que as pessoas sabem todos os nomes de pessoas em hebraico da Bíblia? Não. Então, uma hora elas vão pecar, não tem jeito. É a mesma coisa você pegar a palavra João. É um nome conhecidíssimo no Brasil, João. Nossa, quantas pessoas se chamam João? Qual o nome de onde que origina-se João? Origina-se do hebraico. Aí que esse nome hebraico vem do grego que é Ones. Você pega em francês, é Jean. Você pega em italiano, é Giovanni. É escrito com G, mas vai pronunciar Giovanni. É isso que eu faço. Vai pegar em inglês, é John. John. O que tem a ver John com João? O que tem a ver John com Yohanan? Ou Yohanes em hebraico? Então eu chamo isso de uma falta de conhecimento. Isso para mim é ignorância. Porque como eu sou brasileiro, eu tenho que respeitar o meu idioma. Se eu radicalizar o nome hebraico, então o camarada tem que conhecer hebraico. Hebraico para tudo. Não é hebraico apenas por nome, não. Então isso para mim é muita ignorância. Agora, se eu poderia falar, não, o nome correto é esse. Não só o nome, mas o nome dos livros bíblicos. De todos, sem exceção. De todas as passagens, de todos os versículos, de toda a história. Só que as pessoas não conhecem, só o judeu mesmo. Só o judeu que faz de forma correta. Nós brasileiros não, só eles. Principalmente todos aqueles que estão lá com J. Todos. São muitos. Jeremias, etc. Então, por que isso que eu estou falando? José e etc. Isso. Porque o que é o J? É que eu estou falando o W. Eu coloquei Bíblia, né? Como que você fala Bíblia em inglês? Ó, eu vou escrever, tá aqui, ó. Pronto. Aqui no bate-papo, ó. Como que você lê isso aí? Tá em inglês. Só que você, brasileiro, vai ler como? Bíblia. É o que o brasileiro vai pronunciar, não é? É. Só que não é Bíblia a pronúncia. A pronúncia é Bible. Quando é que um brasileiro vai pronunciar isso aqui, Bible? É isso que eu estou falando, que é muita ignorância. Para que serve a transliteração?
para me dar segurança como que eu tenho que pronunciar alguma coisa que não é do meu idioma. Então, no meu alfabeto, na época, não é igual o Y. Você vai pegar o Y, ele foi difundido por Pierre Laramayé, se não me falha a memória. É ele que difundiu o J no lugar de I e o V no lugar de U. Foi ele quem difundiu isso. A inserção vem por Martinho Lutero, após a Reforma Protestante, e depois vem esse francês difundindo o J no lugar do I no alfabeto do nosso português. Que até então a gente não tinha uma equivalência do Y no nosso português. Então eu explico a história, porque quando alguém fala tem que ser Jesus, não pode ser com J. Então o camarada tem que saber da história. Então, peraí, não é com J. E quando foi que o J entrou no nosso alfabeto português? Será que essas pessoas sabem explicar? E por que se transliterou o J no lugar do Y? Será que essas pessoas sabem explicar? Então, se a pessoa não sabe explicar a razão do porquê, a pessoa tem que aprender, né? O J é de 1500 e alguma coisa. Eu tinha aqui até, não sei se eu acho aqui agora. 1500 e alguma coisa. Não, isso aí vem por Martinho Lutero. O J vem por ele. É só que ele foi difundido, J, isso, na época do Renascimento, que foi difundido por Pierre de Laramayé. Ele foi difundido em 1500 e pouco. Difundido, tá? Achei aqui, 1572. Isso, então. Aí vem a pergunta. Isso é que ele foi difundido para as línguas neolatinas clássicas. A nossa tradução da nossa Bíblia no português, ela originou-se quando? Foi por João Ferreira de Almeida, em 1800 e pouco. Agora, esse J já existia nessa época, difundido nessa época. Porque o J não existia nem no alfabeto em latim antigo, né? No latim antigo, não existia também. Agora, como que você... Professor, deixa eu te falar. Se esse povo não tivesse feito essa bagunça que fizesse, tivesse deixado do jeitinho, lá do início, sem mexer em nada, a gente não teria dificuldade, não. Lá do início a gente já nascia ouvindo isso e não teria dificuldade para pronunciar qualquer nome hebraico. Será, Eli? Você não acha? Ou você acha que não? Não, eu acho que não. Eu penso, opinião minha, eu acho, assim, do início, vamos supor, eu nasceria já ouvindo daquela forma. Assim, eu tô falando mas todas as pessoas, sabe? Então eu acho que não teria essa dificuldade que as pessoas colocam, que não teria como. Você também tem esse raciocínio que teria essa dificuldade toda? Teria, sabe por quê, Eli? A classificação fonética do hebraico, vou explicar isso para você. A classificação fonética do hebraico não é a mesma que nós brasileiros utilizamos, não. Eu coloquei uma palavra aí agora, ó. A expressão, todo mundo vai pronunciar essa expressão Elohim. Pode ver. As pessoas não vão falar Elohim. As pessoas vão falar Elohim. É isso que eu estou colocando para você. A classificação fonética do hebraico não é a mesma classificação do português. Hoje, nós dizemos hoje. É escrito com H. Só que a gente respeita o H. Qual o brasileiro que respeita o H como uma classificação cultural? Qual é o brasileiro? Ele fala hoje, ele não fala hoje. É essa a preocupação. O hebraico, ele preserva muito a classificação fonética, que são classificações culturais. E nós brasileiros, ninguém aprende. Lógico, aprendemos na escola, mas ninguém preserva isso. Agora, eu não tenho como radicalizar isso aqui. Agora, a pessoa vai falar roxo, aí você sai falando, mãe, roxo, você vai, o roxo. A pessoa, você é burro, meu, você vai falar o que é hoje, não? Fica falando roxo. Sei lá, de qual país que você é? É isso que eu estou falando. Então, o brasileiro, ele tem problema, sim, em se adequar às classificações fonéticas do hebraico. Tem um vídeo que eu vi do camarada aí que diz que esse nome Jesus aí é filho de uma égua. Filho da égua. Alguma coisa assim, filho de uma égua. Um deus antigo aí. Aí eu falo, a pessoa para falar um negócio desse tem que saber. Aí não tem nem por discutir com as pessoas dessa, porque são ignorantes. São palavras que usam vocábulos para entender, não tenho nada contra. Eles separam Jesus e Êxodo, aí faz uma separação, aí diz que Deus é, ou não sei o que lá e tal. As pessoas que conhecem nada de hebraico, nada de inglês, já falei, vou falar de novo. Essas pessoas eu já convidei aqui no Hangout. Eu já falei todo dia aí, 4 horas da tarde, o link já está jogado aí. Entra aqui, vamos debater, vamos ver se o camarada é bom. Né? Hoje tem até um debate também mais tarde, né? Lá com eu vou estar nesse debate aí. Esse debate que tem o camarada